Futebol. Nós precisamos falar sobre o futebol. Não da arte do futebol, um esporte fantástico que sempre encantou pessoas ao redor de todo mundo. Eu estou falando do ambiente do futebol, da construção social que se estabelece a partir de comportamentos ligados a esse ambiente. Esse lugar do futebol representa e perpetua comportamentos tóxicos, machistas, homofóbicos, violentos há várias e várias gerações. Chega de passar pano, né? Mas antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhe esse conteúdo nas redes se você achar que vale a pena, sem pressão. Ah, e não esquece de me seguir lá no Instagram, né? Eu decidi falar sobre esse assunto quando eu vi esse tweet do Thiago Pascoaloto no Twitter. Eu me senti tão representado por ele. Passou um filme das aulas de educação física que eu tinha no colégio. Aí eu estava escrevendo o roteiro do vídeo e surgiu o caso do jogador Robinho, que foi condenado por estupro lá na Itália. E lembrei do caso do jogador Neymar, que foi acusado de estupro. E aí tem o goleiro Bruno, que dispensa comentários. E aqueles jogadores que foram condenados por violência doméstica, por brigas em boates, por beber e causar acidentes e fugir, enfim, tantos casos que vemos por aí e que ajudam a ilustrar o tema de hoje. Mas peraí, Felipe, você tá muito louco. O que esse tweet do Thiago, homofobia, educação física, tem a ver com futebol? Tudo. Estamos falando de comportamento, de construção de caráter, de personalidade. Esse comportamento tóxico que vem do futebol molda o comportamento do homem desde criancinha. Porque na nossa sociedade, nasceu homem, tem que gostar de futebol. E começamos a entender esse processo nas aulas de educação física. Uhum. Quantas vezes eu sofri sabendo que no dia seguinte ia ter aula de educação física, sabe? Eu fingia que estava passando mal, eu tentava cabular a aula, né? Enfaixado, falando que estava machucado, bem tranqueira. Mas é que meu professor insistia naquela segmentação, sabe? Meninos jogam futebol, meninas jogam queimada, vôlei, sabe? Rosa e azul. Meu cu, né? Eu queria jogar vôlei, queimada com as meninas, mas era obrigado a passar por aquele terror psicológico de ficar ali e ser escolhido por último por algum time, sabe? Aí qualquer coisa que eu fazia durante o jogo era xingado de mole, bichinha, viadinho, sabe? 8, 9 anos de idade, a gente não entende nada sobre sexualidade, mas já passa por esses bullying terríveis, essa pressão social, patriarcal, de que você precisa ser de um modo, daquele modo específico. O homem deve ser viril, dominador, forte e se afastar de sentimentos tidos socialmente como femininos, como demonstrar emoções, chorar, apresentar sensibilidade a respeito de algo ou até mesmo ter interesses culturais. Ai, eu não me encaixo em nada. O esporte, mais precisamente o futebol, sem dúvida, é um espaço estratégico para a gente estudar masculinidades, assim como as relações de gênero. A agressividade e a virilidade masculina sempre acabam se sobressaindo no âmbito competitivo. Gostar, jogar ou se profissionalizar no futebol, culturalmente se comprova a masculinidade, tido como uma escola na qual se aprende a valorizar o ser homem e a desvalorizar o ser mulher. É um espaço cultural onde os meninos e homens aprendem a se enaltecer, desvalorizando os homens fisicamente mais fracos e as mulheres. Uma evidência sobre essa exaltação masculina pode ser vista com relação à mídia, que só exibe jogos masculinos. Tudo bem, as coisas estão começando a mudar, mas não é esse o ponto aqui agora. Tem um livro chamado Políticas da Masculinidade, do Robert Connell, que diz mais ou menos assim: no esporte, muitas vezes os rapazes são pressionados a agir e a sentir de forma a se distanciar do comportamento das mulheres,
das garotas e da feminilidade, compreendidas como o oposto deles. A maioria dos rapazes internaliza essa norma social e adota maneiras e interesses ditos masculinos e tendo como custo, frequentemente, a repressão dos seus sentimentos. Esse esforço para corresponder à norma masculina pode levar à violência, à crise pessoal e à dificuldade nas relações com as mulheres, seja mães, filhas, parceiras. Por eu fazer teatro, né, desde criança, que é coisa de menina, senti na pele, né, cedo essa pressão da masculinidade, né? E minha cabeça dava um bug, porque na pirâmide social que existe nos colégios, sabe? Quem tava no topo eram sempre os caras, jogadores de futebol, né? Os fortes, dominadores, que arrumavam briga, eram idolatrados pelas meninas. E aí você se vê assim, sem representatividade nenhuma, e tenta se igualar a esses garotos, sabe? Porque, não sei, porque parece que era daquele jeito que tem que ser, sabe? Por que você acha que tantos garotos querem ser jogadores de futebol? Carros, iates, joias caras, viagens de luxo, contratos milionários, conquistas amorosas e sexuais costumam construir a imagem dos ídolos do futebol. O estereótipo do jogador pegador reproduz expectativas do que se deve esperar de um homem que é jogador de futebol. E esses comportamentos moldam uma legião de garotos que esperam alcançar o status de ídolo e poder usufruir de todo esse sistema que os transforma em intocáveis. A vida amorosa de um jogador não deveria ser a régua para determinar caráter ou talento, mas a exaltação do jogador, pegador, mulherengo, resiste às mudanças de comportamento na sociedade, incluindo a desensibilização em relação às mulheres. Se continuam existindo novos casos como o do Bruno, do Robinho, do Neymar e afins, é porque a cultura do futebol, assim como a nossa realidade machista cotidiana, continua dando o pedestal de volta para esses caras, essas pessoas. Passam panos quentes em todos os crimes e tentam justificar ou esquecer do assunto, seja culpabilizando as mulheres que sofreram, seja mudando a narrativa, falando de uma recuperação messiânica, tudo coloca em nome de Deus e Jesus no meio. Ai, toma vergonha na cara de vocês. A ideia de que um jogador de futebol não pode ter a carreira destruída por um pequeno deslize precisa acabar. Esses jogadores estão reproduzindo a visão de mundo que eles aprenderam e mostra a falta de repertório que crianças e jovens têm sobre consentimento e relações sexuais prazerosas, consentidas. Essa discussão é urgente e precisa ser realizada em todos os espaços, todos os programas esportivos, todos os canais de comunicação. Eu amo futebol. Torcer, assistir, sabe? Faz parte da identidade do brasileiro, da identidade cultural, sabe? Mas faz tempo que a gente perdeu a paixão. É tanta notícia ruim que vem dos bastidores do futebol que estão perdendo o tesão. Cadê aqueles jogadores que posavam na G Magazine, sabe? Peladões. A gente precisa disso. O futebol é um palco das emoções, das mais importantes. Por isso já passou da hora desse espaço ser um espaço de discussões importantes, como a homofobia, o machismo, a violência, a desigualdade social e diversos outros temas que estão aí no nosso dia a dia. Não se trata aqui de defender a mudança na essência do esporte mais adorado no mundo, nem transformá-lo em palco de militância. Mas o futebol precisa voltar a pulsar. Pulsar com a atual realidade do mundo. É isso. Até semana que vem.